Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os métodos geofísicos. Nós vamos focar mais nos métodos de sísmica, né? Métodos geofísicos utilizando sísmica, né? Sísmica de reflexão, principalmente, que é a mais utilizada, né? Em ambientes de águas rasas. E nós vamos ver, então, depois, alguns métodos potenciais também na parte 2 dessa aula. Bom, então eu pergunto para vocês, como enxergar, né, o fundo do mar sem esvaziar o oceano? Aqui, então, nessa aula, a gente vai falar bastante sobre métodos aplicados no mar, né, principalmente, para enxergar, então, a superfície, né, a topografia dos oceanos, que a gente já viu alguma coisa, né, sobre a ecossondagem, mas também alguns métodos que são aplicados em terra, tá? Como é o caso do georradar. Bom, então, a geofísica ela é baseada, né, em métodos indiretos, né? Então, a gente tem uma forma, né, de investigar locais de difícil acesso, né, em função da coluna d'água ou em função de camadas sedimentares, né, onde a gente pode, então, através desses métodos indiretos, ter uma ideia, né, em relação a variações de densidade, né, espessura de camadas de sedimento, né, assim como também regiões do oceano, né, onde a gente tem grandes profundidades, uma grande espessura de coluna d'água, né, e se quer ter então um detalhamento maior da topografia desse fundo, né, e também em áreas continentais, né, onde a geofísica pode ser aplicada então para outros fins, né, como por exemplo a prospecção de recursos minerais, né, ou de né, rochas, né, específicas que se quer mapear, ou mesmo, né, de bacias sedimentares no continente, enfim, profundidade do escudo cristalino, né, diversas aplicações. Então nós temos aí, né, uma série de métodos que podem ser aplicados, né? Dentre eles está então a ecobatimetria, que nós conversamos um pouco, né? A sísmica de reflexão, né? O sonar de varredura lateral, a batimetria multifeixe, né? E também métodos potenciais como a magnetometria, a gravimetria e também o método eletromagnético, que é o georradar. Tá? Então a gente vai detalhar um pouco mais a respeito de cada um desses métodos a seguir. Aqui nessas figuras vocês podem observar, né, o tipo de investigação que se pode fazer então com esses métodos indiretos, né? Aqui a gente tem um navio, né, e o mapeamento então de camadas sedimentares, né, e de um possível aqui embasamento cristalino, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui, né, na figura uma região mais elevada, bem marcada, né, que pode ser então uma camada já de rocha maciça, né? E aqui embaixo então uma varredura, né, um sonar, né, a partir de um navio, né, fazendo um detalhamento mais preciso então aí só da superfície, né? Então a gente tem em cima subsuperfície, né, e aqui embaixo superfície. Então nós vamos detalhar um pouco mais a respeito, né, da aplicação de cada um desses métodos e em que situação eles são aplicados. Os métodos sísmicos, eles podem ser subdivididos em métodos sísmicos aplicados para áreas rasas, né, que seriam algumas dezenas de metros, geralmente com aplicações aí para problemas ambientais e problemas de engenharia. Os métodos sísmicos também podem ser aplicados para sísmica do petróleo, aí já com centenas de metros, alguns quilômetros, né? Aplicação mais voltada para essa exploração do petróleo, né? Essa sísmica do petróleo ela evoluiu bastante, né? Em função da exploração do petróleo, aqui no Brasil também, né? E a sísmica profunda, que aí a gente está falando de algumas dezenas de quilômetros, né? Então aí tem aplicações para estudos na crosta. Nesse caso aqui a gente está falando mais da sísmica de refração,
tá? Nos outros dois casos é sísmica de reflexão. Bom, de uma forma bem geral, né, a aquisição sísmica ela pode trabalhar em monocanal e multicanal. Então, em monocanal a gente tem um receptor único, né, por exemplo, o Sub-Bottom Profiler, o 13,5 kHz, né, que é usado para mapeamentos de subsuperfície, né, em águas rasas. No caso multicanal, seriam múltiplos receptores, e aí nós temos vários sinais, né, em frequências diferentes aí sendo liberadas, né, tudo isso, claro, planejado, né, para uma não interferir com a outra, e aí nós temos então muitas trajetórias para cada ponto, tá? Então, essa seria, né, a diferença básica aí, entre os métodos, né, que podem ser usados. Isso vai variar de equipamento para equipamento. Em relação ao modo, né, de aquisição, os receptores e a fonte elas podem ser organizadas de diversas maneiras, né? Algumas são colocadas diretamente no casco do navio, né, como é o caso para ecossondagem, né? Existem outras fontes que são rebocadas, né? E temos aí então um hidrofone ou uma rede de hidrofones, né? Onde então o sinal é emitido ali pela fonte, né? O send source, enviado para o fundo, esse sinal é refletido, né, tanto na interface água-sedimento como em outras camadas sedimentares e retorna para o hidrofone. A gente pode ter também uma fonte única, né, e diversos detectores, né, então que vão coletando esse retorno do sinal em tempos aí, né, diferentes. Então, dependendo do tipo de equipamento, a gente vai ter um arranjo, né, diferenciado. Então, de uma forma, né, bem geral, a gente pode subdividir, tá, os métodos sísmicos, né, que nós vamos falar primeiro, em métodos que mapeiam a superfície e os que mapeiam a subsuperfície. Tá? No caso dos métodos de superfície, a gente usa então para mapear afloramentos rochosos, né, estão aflorando, né, na superfície, feições sedimentares, né, ou topografia do fundo, né, ou até feições estruturais, por exemplo, né, embarcações naufragadas ou qualquer outro tipo de material, né, em regiões portuárias, por exemplo, né, tem muito lixo, muito resto de embarcação, enfim, coisas que vão, né, ficando âncoras e tal. Então, tudo isso pode ser mapeado, né, com métodos que são utilizados para mapear a superfície. Tá? Nesse caso, né, a gente já vai começar a falar um pouquinho aqui de frequência, né, e também um pouco de energia, né, relacionada a esses métodos. Então, esses métodos que mapeiam a superfície são métodos que trabalham em frequências altas, tá? Então, frequências aí que são superiores a 30 kHz, tá? No caso de mapeamentos de subsuperfície, né, aí a gente já está falando de frequências inferiores a 20 kHz. Tá? Isso aí, né, vai variar de equipamento para equipamento, né? Claro que vocês não precisam saber todas as frequências de todos os equipamentos, mas é bom a gente ter uma noção, né, do que é usado, né, com qual objetivo. Então, se o objetivo é mapear somente a superfície, eu não posso ter um sinal que vai penetrar, né, nas camadas de sedimento. Então, eu quero que ele seja logo refletido, né? E aí, nesse caso, então, eu vou trabalhar com altas frequências, tá? Quando o meu objetivo é penetrar um pouco, né, a minha frequência tem que ser um pouco menor, tá? Então, aí, falando então de subsuperfície, né, eu vou ter informações então sobre a espessura da coluna sedimentar, né? Vou penetrar nas camadas de sedimento e também posso ter informações então sobre o embasamento rochoso, por exemplo, né? Se eu quiser saber aonde está, né, a rocha, no caso de fazer uma dragagem numa região portuária, né, por exemplo, que tenha, né, um embasamento próximo, né, da superfície, então, né, eu quero evitar que haja algum problema, né, não vai a draga passar ali no embasamento, né, então esse poderia ser uma utilidade, né, desse mapeamento também em subsuperfície. Então, no caso da investigação de superfície, né, eu estou falando então de
batimetria, né? No caso da investigação, né, de áreas submersas, né, a gente está focando principalmente, eu vou estar falando de batimetria, tá? Que utiliza fontes acústicas aí a partir da frequência de 30 kHz, né? O imageamento, né, que aí entra o sonar de varredura lateral, né, e também batimetria de varredura, que utiliza, então, fontes acústicas numa frequência geralmente superior a 100 kHz, tá? Claro, existem algumas exceções, mas no geral é isso, né? E a investigação de subsuperfície, então aí nesse caso eu vou estar falando então de perfilagem sísmica, né? E aí eu tenho, né, diferentes categorias aí dependendo do meu objetivo, né? Então, se a minha prioridade for resolução, né, eu quero detalhar bem certinho todas as camadas, né, sedimentares ali em subsuperfície, né? Aí então eu vou usar fontes que variam numa frequência de 2 a 20 kHz, tá? No caso de eu querer priorizar, né, a penetração, aí então eu vou estar usando fontes aí com a frequência menor do que 2 kHz, né? Então uma frequência mais baixa vai penetrar mais, né? Mas vai me dar menos resolução. Ela vai mais fundo, mas ela não me dá detalhamento, né? Enquanto que se eu quiser resolução, né, se eu quiser detalhamento, aí eu tenho que usar então uma frequência entre 2 e 20 kHz. Tá? Então aí nós temos alguns equipamentos, né? Por exemplo, no caso da sísmica, né, perfilagem sísmica para resolução, eu vou estar usando um chirp, vou estar usando um 13,5, vou estar usando um 7 kHz. No caso de eu querer mais penetração, né, não preciso saber o detalhamento das camadas, mas eu quero saber onde está o meu embasamento cristalino, né, minha rocha. E aí eu vou usar então um boomer, um mini sparker, um airgun, tá? Então, basicamente o que vocês vão ter que ter em mente é isso, né? Investigação de superfície, batimetria e imageamento, né? E de subsuperfície eu vou entrar na perfilagem sísmica, tá? Aí, claro, eu tenho a sísmica de reflexão, né? Que é a mais amplamente utilizada, inclusive ela evoluiu bastante em função da indústria do petróleo, né? E tem também a sísmica de refração, né? Que daí tem um uso aí um pouco mais restrito, que seria para mapeamentos de crosta, né? Mais profunda, né? Então tem esses dois tipos, né? Bom, aí falando então de energia, né, desses métodos sísmicos, então também dependendo do lugar, né, e do meu objetivo, tá, eu posso compartimentar, né, essa investigação sísmica em dois blocos, tá? A investigação rasa, né, que inclui aí então ambientes costeiros, né, áreas mais rasas, reservatórios, né, e continentais, rios, né? Falando de reservatórios aí em relação a hidrelétricas, né? Enfim, também é utilizado, né? E então eu vou usar equipamentos de menor porte e de menor potência, tá? No caso da investigação profunda, né? Aí relacionado então já com a indústria do petróleo, né? A parte de geologia mais básica, né? De embasamento e também bacias sedimentares que eu vou precisar, né, penetrar mais. Aí eu vou usar então equipamentos de maior potência. Bom, então primeiro nós vamos falar da batimetria. Bom, então o que é a batimetria, né? Bom, nessa altura, né, acho que vocês já sabem, né, o que é a batimetria, mas a gente vai definir aqui, né? A batimetria é a exploração e o estudo, né, do relevo de rios, lagos, mares e do assoalho oceânico, né? Então, basicamente, a batimetria nos dá o relevo do fundo, né, a topografia do fundo. Tá? Então, aqui a gente tem aquele mapa, né? Já alguns de vocês já devem ter visto, né? Com todas as feições aí
né, do fundo oceânico, mostrando então as cordilheiras mesoceânicas, né, mapeamento de várias feições do fundo, né, montes submarinos, plataformas continentais, né, arcos de ilhas, então a gente consegue ver, né, hoje já de forma bem detalhada, né, todo esse mapeamento então do relevo oceânico. A batimetria, então, começou, né, com os métodos lá de prumo, né, que eram bem rudimentares, né, onde a gente tinha aquele cabo com peso na ponta, né, mas que não eram nada precisos, né. Então, isso tudo já, claro, evoluiu bastante. E hoje nós temos, inclusive, né, métodos que nos permitem fazer estimativa de profundidade de relevo, né, a partir até de satélites, né. Então, a ecossondagem, né, ela funciona de que forma? Nós conhecemos a velocidade do som na água, né, em torno de 1.500 metros por segundo. Né. Nós sabemos o tempo que demora, né, a partir do pulso elétrico ser, né, transformado num pulso sonoro, num transdutor, né, no navio. Ele é emitido, ele viaja até o fundo, né, ou encontra algum outro obstáculo, né, dependendo da frequência que ele está sendo usado, e ele retorna. Uma vez que a gente conhece, então, esse tempo entre emissão e recepção, né, nós conhecemos também a velocidade de propagação do som na água, né, então nós temos como estimar a profundidade. Né, então, dividindo esse tempo por 2, né, porque é o tempo de ida e de volta, né, a gente estima então a profundidade. É importante dizer, né, que existem algumas limitações para a ecobatimetria, né, porque a velocidade do som na água ela vai variar, né, de acordo com a temperatura, a pressão, a salinidade, então ela não é constante, né, ao redor de todos os oceanos, né. Existem locais onde tem, né, maiores salinidades ou, né, enfim, regiões com menor temperatura, que essa velocidade ela pode variar um pouco, né, então existem essas limitações. Bom, agora partindo então para o imagamento, né? A gente está falando de sonar, né? Ou sonografia, né? Imagamento ou sonografia, tá? No caso desse tipo de, né, fonte acústica, a gente vai estar falando em frequências aí maiores do que 100 kHz, né? São frequências bem altas, tá? Então, a sonografia, ela nos dá, na verdade, uma imagem do fundo, tá? Só que, diferente de uma fotografia que usa a luz, a gente vai estar usando o som, tá? Então, são frequências muito altas, tá? Elas podem chegar até 800 kHz. Né? Nesse caso, elas não penetram, né? Elas vão nos dar uma alta resolução, mas da superfície apenas, tá? Então, é como se fosse uma fotografia do fundo. Tá? Bom, no caso da sonografia, então, nós temos, né, o sonar de varredura lateral, está representado, né, aqui para você, sendo rebocado pelo navio. Né? Aqui o peixe, né, o towfish, que pode ser, por exemplo, um equipamento chamado Klein 3000, que é um equipamento que o LOG tem, inclusive, que é um sonar de muita qualidade, né, altíssimo grau de detalhe, então ele pode ser usado, né, para mapear o fundo, né, feições como naufrágios, né, entre outras, né, feições, detalhes realmente do fundo, por exemplo, também mapear cordões arenosos submersos, né, paleolinhas de costa, que a gente vai ver um exemplo, né, de que pode ser feito com esse tipo de instrumento. Então, ele é um instrumento de investigação da interface, né, água-sedimento. Tá? Ele emite, né, 2 feixes acústicos, né, que vão então mapear, né, uma área, uma superfície, né, ao redor, né, para os dois lados então do peixe. Né? No meio a gente fica com uma linha que não é mapeada, né, onde está logo abaixo, né, dele. Tá? Então, o retorno do sinal refletido, né, ele vai dar, né, os pontos mais próximos são gravados primeiro e depois os mais distantes, né, no caso, a porção que está mais próxima, que mais embaixo, né, não logo abaixo, mas mais embaixo. Tá? E tem uma certa, pode ter uma sobreposição, né, e aí vai depender, bom, da frequência
que o sonar vai estar utilizando, especificamente, né? Cada equipamento tem uma frequência. Tá? Um outro equipamento que pode ser usado para produzir, né, também um mapeamento bem detalhado do fundo, tá? É a batimetria multifeixe. Né? Aí, nesse caso, ao invés de ter somente um feixe, como é o caso da ecossonda, né, nós temos vários feixes, como vocês podem ver aqui na figura, que vai mapear em grande detalhe também o fundo. Tá? Essa técnica é um pouco mais complexa, né? Também nos dá um mapeamento superficial. Né? Então, o antigo single beam, né, que daria um eco só, e o multi-beam nos dá, né, uma cobertura bem maior, economizando tempo, né? E tempo é dinheiro. Né? Então, quando está no mar, fazendo um mapeamento, né, quanto maior a cobertura da área que a gente puder cobrir, né, melhor. Aqui nessa figura nós temos alguns exemplos, né, de fontes acústicas aí de alta frequência, né? Aqui o barco, né, num pequeno reservatório, né? Nós temos aí então em A um ecobatímetro de dupla frequência, né? Ele não precisa ser mono, ele pode ser dupla frequência, aqui nesse caso 38.200 kHz, né? Então ele pode produzir ao mesmo tempo, né, mapear de uma forma mais detalhada ou menos detalhada o mesmo lugar, né? E aí então dependendo se escolhe, né? O que é mais adequado. E também um sonar de varredura lateral aqui nesse caso de 100 kHz, tá? Então aqui dois exemplos, né? De equipamentos diferentes do peixe, né? Aqui então em mais detalhe vocês podem observar, né? O sonar de varredura lateral sendo rebocado, né? E o feixe, então os dois feixes emitidos, né, lateralmente cobrindo uma área. Então ele realiza uma varredura, né, lateral, tá? A partir da transmissão de sinais e de retorno, né, como pulsos ou como ecos. Tá? Então a geração dessas imagens, né, ela vai ser feita através dessa varredura acústica. Né? Aqui no meio, nessa linha branca, vocês conseguem observar, ó, que é a localização do peixe. Né? Então, essa área aqui não tem cobertura. Né? A gente tem cobertura desse lado e desse lado. Ele fornece, né, uma boa aplicação para o mapeamento, para diferenciação de tipos de sedimento no fundo. Né? Então, a gente pode observar aí nessa figura, aqui ó, ele marca o contato litológico, né, entre diferentes sedimentos. Então a gente pode ter um sedimento mais cascalhoso, talvez aqui nessa região, enquanto que aqui a gente tem um sedimento mais homogêneo, né, mais arenoso ou lamoso. Né? Então a gente vê o contato, né, de uma textura lisa com uma textura e homogênea com uma textura sedimentar aí mais rugosa. Tá? Pode ser também um afloramento rochoso, né? Aqui ele está dizendo, nesse caso. Né? Aí a gente tem esse trabalho do Souza de 2006. Tá? Então, o sonar ele é bastante utilizado também para arqueologia subaquática, né? Arqueologia subaquosa ou subaquática. Tá? Então, consegue mapear, né, tanto sedimentos como objetos. A batimetria, né, multifeixe, ela tem uma grande vantagem, né, como eu mencionei, porque ela pode ter muitos, né, feixes, até 121 feixes em leque, né, e ela oferece, né, também a possibilidade de ter uma sobreposição maior, né, e um maior detalhamento, então tem menos erro, né, em relação, claro, ao prumo, nem se fala, e ao feixe único. Aqui então nós temos um exemplo, né, do ecobatímetro, o transdutor aqui, né, com vários feixes e no caso o multibeam aqui, né, e o mapeamento pode ser feito então todo construído hoje já em tempo real, né? A gente vai o rumo da navegação para cá, né, e a área que vai sendo coberta e já vai sendo produzido o mapa. Bom, no caso da investigação de subsuperfície, né, a gente vai estar utilizando então métodos sísmicos, né, a gente pode priorizar resolução ou penetração.
tá? Então, métodos que priorizam resolução trabalham com frequências maiores que 2 Hz, né? Entre 2 e 20 Hz, né? Penetra menos, né? Mais resolução, menor profundidade de espessura sedimentar, né, ou rochosa. No caso de maior penetração, né, a gente vai estar falando então de boomers, sparkers, airguns, né, aí a gente vai estar utilizando então frequências aí mais baixas, né, menores do que 2 Hz, tá? Bom, então a sísmica de reflexão, né, um outro método, né, temos a ecobatimetria que vai mapear a superfície, né, e temos a sísmica de reflexão, então, que vai mapear tanto superfície como subsuperfície, né? Isso vai depender da frequência que a gente vai estar utilizando, né, o equipamento. Então, ele é também um método indireto, né, assim como os outros, e ele faz a emissão, então, de ondas acústicas em intervalos regulares, tá? E aí nos permite produzir, então, né, mapas bastante detalhados, né, de superfície e também de subsuperfície. Bom, esse esquema geral, né, de como acontece a aquisição dos dados sísmicos, né? Então nós temos uma fonte de energia, né, pode ser elétrica, enfim, vai transformar num sinal acústico, né, a partir do transdutor. Esse sinal vai ser emitido, vai ser refletido no fundo ou subfundo, né, dependendo, pode ter lama fluida. Um conjunto de hidrofones, né, que vai então gravar, né, receber esse sinal de volta, né? Aí nós temos o sistema de aquisição e então depois o processamento, tá? E o armazenamento, claro. Bom, esse método ele é, né, muito utilizado na indústria do petróleo, né? Ele avançou bastante em função, né, dessa corrida do petróleo, né? Ele é um método de alta resolução, tá? E basicamente o que acontece é que o pulso é emitido, né, a partir do navio. Aqui nós temos nessa figura mostrando então a ecossondagem, né, que seria um pulso, né, diretamente para baixo. No caso da sísmica de reflexão, a gente vai ter então a emissão de, né, um ou mais, na verdade, pulsos, né, com diferentes frequências, né, ou, né, parte do sinal vai ser refletido em superfície e parte desse sinal ele vai seguir penetrando, né? Então, com esse método, né, a gente pode ter uma ideia tanto do relevo do fundo como também das camadas, né? Essa variação, né, que acontece na reflexão, ela se dá principalmente por variações de densidade, né? Então, esse pulso ele vai ser refletido nas interfaces, né? Então, nas interfaces entre água e sedimento, né, do fundo, por exemplo, parte dele pode seguir e marcar uma outra camada onde exista, né, essa interface de material, por exemplo, um sedimento mais lamoso, com uma camada mais arenosa, né, mais compactada, ou, né, o próprio encontro de uma camada sedimentar com um embasamento, né, cristalino, que tem uma outra densidade, né? Então, essa variação, né, que é chamada de impedância, né, é a resistência à passagem do som, né, ela ocorre em função da variação de densidade dos materiais, né? E aí, então, depois, né, dessa reflexão de parte do sinal, né, de volta para o hidrofone, aonde então é registrado, né, e retransmitido para o navio, né? Então a gente consegue mapear, né, tanto a superfície como a subsuperfície. E aí então nós vamos ter, né, diferenças aí de frequência, né, versus penetração, tá? Então, quanto maior a frequência, tá, maior vai ser a atenuação do sinal e menor vai ser a penetração no substrato, tá? Então, aquilo que a gente falou, né? Se eu quiser mapear a superfície do fundo somente, né, que é o caso da batimetria,
eu vou estar usando, então, frequências maiores, né? Aí eu estou falando, então, de maiores que 30, maiores que 40, né? Por exemplo, o padrão da Marinha do Brasil usa 200 kHz para fazer batimetria, tá? Em profundidades aí em torno de até 100 metros, né? Então tem toda essa relação, né? Também entre águas rasas e águas profundas, né? Que a gente já conversou, isso aí tem que ser ajustado, né? No caso de eu querer mapear, né? Fazer batimetria do fundo, mapear o fundo em águas mais profundas do que 100 metros, né? Aí eu já vou ter que usar, então, uma frequência, né? Menor, aí de até 12 kHz, tá? E aí, bom, claro que eu vou ter que usar uma maior energia, né, também. Então, aí entra outra questão, né, da energia da fonte acústica, né? Quantos joules, né? Quantos mil joules eu vou estar usando, tá? Mas isso, claro, são detalhes que variam de equipamento para equipamento, né? E aí, no caso, né, de eu usar uma frequência de 13,5 kHz, né, esse vai ser refletido na superfície, né, é usado aí para fazer batimetrias em águas profundas, né, e também pode ser usado para fazer subsuperfície em locais onde eu tenho profundidades, né, aí de até 100 metros no sedimento. Então eu consigo penetrar, né, um pouco, tá? Então aí dependendo a gente vai ajustando o tipo de método, né? Mas a gente tem que ter em mente o quê? Quanto maior a frequência, maior a atenuação e menor a penetração, né? Então se eu quiser mapear superfície, eu preciso de alta frequência. Se eu quiser mapear subsuperfície, eu preciso de uma frequência mais baixa. Bom, e aí eu posso produzir, né, perfis como esse, né, onde eu consigo mapear diferentes camadas, né, rochas sedimentares, depósitos de movimento de massa, né, dependendo então da densidade de cada uma dessas camadas, né, eu vou ter diferentes impedâncias, né, resistência à passagem do som. Então parte, né, ali no refletor 1 vai me marcar a minha interface água-sedimento. Depois eu posso marcar, né, o drapilamoso com o depósito de movimento de massa, né? E no caso do 2, no refletor 3, então eu vou estar mapeando aí a minha rocha sedimentar. Então a impedância acústica, né, que é o I, ele é representado então por essa fórmula, né, que é a relação entre a densidade, o Rho, multiplicado pela velocidade de propagação do som no meio. Tá? Então, rochas mais duras, né, entre aspas, têm maior impedância acústica, quer dizer, maior resistência, né, à passagem desse som. Tá? Então, mas o que me interessa são os contrastes, né? É o contraste de impedância entre, por exemplo, a interface água-sedimento, entre sedimento menos consolidado com mais consolidado, né? Ou entre o sedimento e rocha, né? Entre diferentes tipos de sedimentos. Então, dependendo, né, da densidade desse sedimento, eu vou ter, né, uma velocidade diferenciada e, por consequência, uma diferente impedância acústica. Bom, é importante ressaltar, né, que esses são métodos indiretos, né? Então a gente já viu isso, mas a velocidade, né, ela é função da distância e do tempo, né? Mas quando a gente está analisando, né, um registro de a utilização desses métodos, né, o que a gente tem na verdade, em relação à velocidade de propagação, né? E nós temos, então, o tempo de viagem de ida e de volta, né? E não exatamente a profundidade, né? Então, é uma estimativa, né? Em geral, se assume, né, que a velocidade de propagação é a velocidade de propagação do som na água, né? Mas como a gente viu, isso pode variar, né? E aí, quando a gente está mapeando subsuperfície, né, dependendo do tipo de material do fundo, né, as camadas que a gente tem de sedimento, né, e também da morfologia, a gente pode ter, né, uma maior velocidade, ou menor, né, na verdade menor em geral, né, porque a densidade vai ser maior.
Então, quando a gente mapeia subsuperfície, né, para a gente saber exatamente a espessura das camadas, né, o ideal seria a gente fazer, então, uma amostragem direta, né? Fazer, então, um testemunho, né, para a gente saber qual é a composição desse material, enfim, mas isso nem sempre é possível, tá? Então, tem essa limitação, né, por ser um método indireto. Aqui, então, nós temos, né, um modelo idealizado, né, de subsuperfície e aqui o potencial, né, prospecção da subsuperfície, né, que na verdade ele não é um padrão, né, todo homogêneo, né, claro, são camadas sedimentares, né, que sofreram influência de vários processos, né, algumas podem ter sido dobradas, inclusive, né, enfim, vários processos pós-deposição e a composição varia, então tudo é, né, bem, vamos dizer assim, estimado. Bom, nós temos aí uma variedade de equipamentos, né, com diferentes tipos de sensores, né, receptores, no caso hidrofones, e também de fontes, tá, acústicas, né, fontes que vão produzir, né, o sinal acústico. Tá? Entre eles a gente pode citar o pinger, né, que está bem no fundo do navio aqui no casco, né, o chirper, tá? Que seria rebocado, né? Mas que também manda o sinal para baixo. Aí no caso do Sparker e Boomer, né? Onde a gente pode ter, né, vários sinais sendo emitidos, né? Em frequências conhecidas, né? E o sistema de recepção, né? E temos também esse outro que está sendo aqui, o Deep Toll System, que está sendo rebocado, né? Que pode ser, por exemplo, o Klein 2000, né? Ou, enfim, uma série de equipamentos, né? Que a gente não precisa entrar em detalhe em cada um, né? A não ser que vá realmente, né, fazer um trabalho de pesquisa, mas é bom vocês saberem, né, que existem essa variedade, tá, de equipamentos e, né, diferentes formas de serem utilizados. Dentre as fontes sísmicas, nós podemos ter fontes ressonantes e fontes impulsivas. Bom, dentro das ressonantes, elas podem ser piezoelétricas, né? Elas têm a eletricidade como fonte de energia e um espectro de frequência específico. Tá? E elas também trabalham com transdutores, né? Como a gente já conversou a respeito do ecobatímetro. Tá? Isso se aplica também no caso do CHIRP, sonar de varredura lateral. As fontes sísmicas impulsivas, elas liberam, né, grande quantidade de energia, tá? E trabalham com um espectro de frequências bastante amplo. Né? Então, variam, né, bastante esse espectro, dependendo do objetivo, como a gente conversou. Né? Podem ter frequências maiores, quando o objetivo é penetrar menos, e frequências menores, quando o objetivo for mapear, então, as camadas, ter maior penetração. Aí, no caso, a gente está falando, então, dos boomers, sparkers e airguns. Em subsuperfície, né, então a gente vai mapear, né, a coluna sedimentar, ou a profundidade do embasamento, né, enfim, elas podem ser utilizadas também para mapeamentos aí com dragagem, né, no caso, antes de fazer a dragagem, né, num porto é preciso se mapear para ver, né, se não tem a presença das rochas, enfim, de outros materiais, né, como lixo, né, restos de navios, enfim, eles também podem ser utilizados, né, no caso, para esse tipo de mapeamento, né, além de, claro, né, para fins de geologia, né, da aplicação na geologia mesmo. Né, mas hoje em dia é muito utilizado também para quando se vai construir, né, pontes, vai se instalar dutos submarinos, né, enfim, regiões de portos, barragens, né, várias aplicações. Aí a gente está falando, né, bastante desse tipo de equipamento aqui, né, desse tipo de equipamento que são os boomers, os sparkers e os chirps, tá, que tem frequências aí então inferiores a 20 kHz, tá? E no caso da gente mapear, né, regiões mais profundas, a gente precisa trabalhar então com uma alta potência, tá?
mas isso já é, né, um pouco mais detalhe sobre equipamento em si, tá? Então não é o objetivo aqui. E aí nós temos então os receptores, né, também chamados de hidrofones, tá? Esses são sensores de pressão, tá? Onde o elemento sensor é um cristal piezoelétrico, tá? E aí então esse cristal ele vai, né, receber de volta, né, parte dessa energia que foi então refletida, né? Falando aí da sísmica de reflexão, tá? Eles podem ter um arranjo em série, né? Ou pode ser apenas um hidrofone, né? Dependendo do equipamento. E eles têm então um instrumento de gravação, tá? E aí que permite então a amplificação do sinal. A gente já visualiza em tela, né? No momento que está sendo coletado o dado e depois então ele pode ser processado. No caso dos boomers, né, eles são equipamentos que podem absorver até 1000 joules, tá, de energia, né, emitem sinais num espectro bastante amplo, tá, o espectro pode variar de 500 a 20.000 Hz, eles têm uma alta potência e são usados então para registros sísmicos onde é necessária grande penetração no substrato. Aqui nessa figura, né, nós temos o exemplo, né, de um registro de chirp comparando com o registro de boomer embaixo, né? Então, um chirp de 3 a 8 kHz e o boomer aqui vai de 0,4 a 2 kHz nesse caso. Tá? Então, os boomers eles são utilizados, né, para investigação de áreas submersas rasas, tá? Em geral. Eles têm esse amplo espectro, né, de frequência, eles podem trabalhar aí naquela faixa, né, de 500 a 20.000 Hz e dão uma boa resolução, até centimétrica em algumas situações. Tá? Também podem penetrar aí até cerca de 200 metros em substratos arenosos. Tá? Então aqui a gente consegue ver, né, como o grau de detalhe dado pelo boomer, né, numa mesma região é bem maior em questão de estratos, né, a gente consegue ver os estratos bem mais definidos, né, aqui ó, vocês podem observar, né, a definição, né, em relação ao registro de cima, né, a gente consegue ver bem marcados, né, os limites entre camadas, né, a gente observa que há, né, uma variação. Aqui a gente consegue enxergar, mas não consegue ver as camadas, né, no registro de cima que aparecem aqui nesse registro de baixo, tá? Então, o boomer ele é excelente para esse tipo de mapeamento, né? Águas rasas, né, coluna d'água não muito profunda e penetra bastante no sedimento. Claro, vai depender do tipo de sedimento, né? O airgun, ele trabalha com ar comprimido, né, que é liberado subitamente na coluna d'água. Trabalha com grande capacidade de absorção de energia. Também tem o poder de emitir diversos espectros de frequências, mas aí frequências também baixas, né, maior penetração no substrato. Então, e tem uma boa relação aí, sinal-ruído, né? Os airguns, então, eles são usados também para fazer mapeamentos de subsuperfície. Aí nós temos, então, o modelo airgun, né, que usa ar comprimido. Aí nesse vídeo vocês podem observar o momento onde, né, é feito o disparo, né, dessa bolha de ar. E aí ele pode trabalhar, então, com uma série de receptores, né, que estão sendo ali naquele outro vídeo, está aparecendo, né, e ele vai, então, recebendo de volta, né, o sinal, então, assim que ele é refletido. E aí ele permite, então, fazer mapeamento, né, também de subsuperfície. O Sparker, então, ele também se enquadra, né, numa fonte aí, explosiva, né, através de uma descarga elétrica. Então, esse eletrodo aí que vocês estão vendo, ele é mergulhado, né, na água, no mar, conectado a um banco, então, de capacitores, que é instalado e gerenciado na embarcação, tá? E a partir dessa descarga elétrica, então, é formada uma bolha, né, que se expande rapidamente e, então, o impulso elétrico, né, ele se propaga aí na coluna d'água,
gerando então o sinal sísmico que a gente deseja, né? Depois então ele é refletido e reabsorvido, né? Processado, e então se pode mapear também subsuperfície. Bom, os ecobatímetros, eles também podem ser utilizados, né, com dupla frequência, né? Então, vocês assistiram a aula, né, da Carol, na semana passada, né, onde ela utilizou, né, diferentes frequências para mapear, né, a interface água-sedimento e a camada de lama fluida com a camada mais de fundo, né? Então, aqui nessa figura não está ótimo, né, da gente ver, mas a gente consegue ver, então, essa interface, né, coluna d'água, sedimento, marcada aqui, uma camada de lama, né, e depois, então, nós temos o fundo propriamente dito, né? Então, temos aqui uma camada de lama fluida, né, que pode ser mapeada. Tá? Então, esse perfil foi obtido com ecobatímetro de frequência 33, mostra a lama com cerca de 4 metros de espessura, tá? E mostra o fundo, né? Então, essa dupla frequência, ela permite, né, se mapear diferentes materiais, tá? Então, a gente pode ver, né, que a maior frequência, ela já é logo refletida, né, aqui nessa interface água-sedimento. E a frequência mais baixa, ela penetra mais, no caso de 15, né, penetra mais. Ou também, né, existem outras frequências que podem ser utilizadas, né, como a gente vai ver a seguir. Tá? No caso do Sub-Bottom Profiler, que é o de 13,5 kHz, né, ele também permite um mapeamento subsuperficial, tá? Ele é acoplado, né, no caso, no casco do navio, né, tem um no Atlântico Sul. Ele emite, então, o pulso elétrico, que é transmitido, né, transformado numa vibração de pulso acústico e vai, né, até o fundo. E aí ele pode mapear, né, em águas rasas, aí, camadas sedimentares. Tá? Inclusive, ele foi utilizado, né, no trabalho da Beatriz Mello, né, a orientada do professor Gripe, o TCC dela, aonde ela mapeou, então, essas feições de paleolagoas costeiras aí na costa, né, na região de Antepraia, na Costa Gaúcha. Então, ela conseguiu ver fundos lagunares, né, camadas aí representadas por essas linhas coloridas, né, que ela atribuiu, né, a fundos de lagoas e também afloramentos aí de beach rocks em alguns locais, tá, em função da variação da impedância acústica. Tá? Então, ela observou também um fundo bastante regular, né, onde ela viu, né, que poderia ser associado com beach rocks, que são, né, paleolinhas de costa, no caso, cascalho, né, biodetrítico, que está hoje enterrado, né, recoberto por outros sedimentos arenosos, né, então é possível fazer um mapeamento dessas feições aí através da utilização desses equipamentos. Tá? Ela também observou em alguns locais que o sinal era perdido, né? E ela associou isso, que é associado, né, na bibliografia, com a presença de gás, né, que tem menos densidade do que o sedimento ou a água, e aí então não reflete o sinal. É bem interessante, então, a aplicação, né, desses métodos indiretos aí para mapeamento de regiões costeiras, né, submersas, aí, no caso, paleolinhas de costas submersas. Né? Tem esse trabalho de Passos e colaboradores de 2019, né, onde foi aplicado, então, o multibeam sonar e o sub-bottom profiler para fazer um mapeamento de uma região costeira lá na região, na costa da Austrália. Né? Então, eles mapearam paleodunas, né, feições, e paleobarreiras, né, ou paleolinhas de costa. Tá? Feições aí de 60 metros, né, de elevação, e também paleobarreiras com
em torno de 80 a 100 metros. Tá? Mais ou menos a 40 quilômetros da linha de costa atual. Tá? Eles utilizaram então esses dois equipamentos, né? Um para dar mais detalhe, né? E outro para mapear então a subsuperfície, né? No caso do subbottom, né? E o multibeam para mapear o relevo do fundo, né? Então eles mapearam aí depósitos consolidados, né? De carbonato e também com siliciclásticos, né? No caso quartzo, enfim, e também dataram, tá? Então essas são linhas de costas que foram afogadas, né? Durante aí no caso litificadas durante o período glacial, antes de serem afogadas, né? Por isso elas ficaram preservadas. Se vocês quiserem, né, ler o artigo completo, eu passo para vocês aqui o link, né? E também vou passar o artigo, né, para leitura. Tá? Aqui eu trago para vocês então, né, as figuras, né, que eles apresentaram no artigo. Aqui no caso do multibeam, né, as linhas, né, de navegação e as principais feições que foram mapeadas. Tá? E aqui no caso do subbottom, né, também fizeram, né, algumas linhas, né, de navegação aí em cima, né, dessas feições lineares aí no caso das paleolinhas de costa, né? É na região de Fraser Island, tá? Que fica na região nordeste da Austrália. Tá? Aqui, né, a gente tem a batimetria, né? E a região de estudo, né, em mais detalhe aqui, e as feições submersas lineares, então, né? Nós temos esse tipo de feição aqui também na Costa Gaúcha, tá? Então, são paleolinhas, né, que são chamados de cordões, né, aí submersos na costa, né? Principalmente na região sul, aqui, né, do Cassino para o sul. Tá? Aqui, então, a paleoduna, né, a gente pode observar aqui um desenho esquemático, né, do formato dela e aqui, né, em grande detalhe, toda a topografia do fundo, né, feita, então, com multibeam. E aqui, o perfil do subbottom, onde a gente pode observar, né, diferentes refletores, né, marcando, então, as diferentes camadas, né? Inclusive aqui uma feição, né, pode ser associada com uma feição de progradação, né? Os refletores inclinados aqui, né, indicando então, ó, a gente consegue ver aqui feições progradantes. É importante dizer então, né, para vocês para finalizar a aula de hoje, que no caso de levantamentos geofísicos, tá, normalmente, na maioria deles, tá, não se utiliza apenas um método, né? O que se costuma fazer é se utilizar simultaneamente vários métodos geofísicos. Tá? E geralmente esses métodos, o ideal é que eles sejam associados à coleta de amostras de fundo e, né, se necessário, dependendo do objetivo, né, se o mapeamento for de subsuperfície, a coleta também de testemunhos, né, para se ter, então, uma melhor caracterização da área que se está estudando.